Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos ao aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens, né? Aqui é a professora Tayana falando com vocês e a gente trabalha o componente Oficina de Produção Textual, Textos de Divulgação Científica. E a aula de hoje é Curadoria, como usar o Google Acadêmico. O nome da aula já diz tudo, né? A gente está aí trabalhando a curadoria e hoje a gente vai reservar um tempinho, um espaço, uma aula só para ele, o Google Acadêmico. Hoje eu não estou sozinha, estou com a Kátia e a Natália, que farão a tradução para vocês em Libras. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Estou no laboratório, como sempre, estou no laboratório, né? Já é a nossa casinha aqui do Corpo, Saúde e Linguagens, então a gente tem um ambiente bem propício aí para falar de ciência. Eu estou em pé. Tenho 1,63 m, estou com um vestido preto, um tênis branco, sou branca, meu cabelo é castanho e o meu sinal, meu cabelo está solto, o meu sinal é esse daqui, mostrando o cabelo, certo? Então vamos aí aprender como usar o Google Acadêmico. Eu tive estudante perguntando, lembra que eu perguntei para vocês no bimestre passado, vocês usam o Google Acadêmico? Professora, nunca ouvi falar, né? Teve estudantes que falaram que nunca ouvi falar. Então hoje é o dia, hein? Hoje é o dia do Google Acadêmico, vai dar só ele aqui na aula. Então vamos à aula de hoje. As habilidades eu expliquei com bastante detalhe na primeira aula aqui, né, dessa atividade que a gente está trabalhando, tá? Então, lá na primeira aula do quarto bimestre eu expliquei com calma. Aqui vocês só dão um print, dá uma olhadinha, guarda aí para vocês terem, caso você não tenha visto as outras aulas, mas se quiser me ver explicando, precisa acessar a aula 1. Vamos então entender onde estamos, para onde vamos, né? Passamos pela introdução, a aula 1, que é curadoria de informação, depois curadoria na prática, como fazer, que o professor Mauro Marcel esteve aqui, e hoje estamos com curadoria, como usar o Google Acadêmico. Realmente, a gente aprende na prática, então hoje é sim uma aula prática, mostrando como que se faz a mão na massa ali, como que você procura, como que você acha, onde está, para onde vamos, é isso, certo? O objetivo da aula é apresentar técnicas, ó que legal, apresentar técnicas de pesquisa de artigos científicos no Google Acadêmico. E a minha pergunta continua, você já leu um texto aí, né, um artigo científico, você já leu? Fala para mim que sim, por favor, eu estou insistindo, né? Tenha contato com esse gênero, é preciso, é crucial para as nossas aulas aqui desse aprofundamento e desse componente, tá? Você não precisa escrever, né, um artigo científico, mas leia, tenha contato, acesso. Então hoje a gente vai ensinar algumas técnicas para procurá-los, tá certo? Aqui já fica o pensamento de hoje, né? Google não é fonte, é um buscador. Então não é dar um Google para tudo. Ele te ajuda ou se ajuda, né? Ele faz às vezes o papel do dicionário, às vezes você está com dúvida numa palavra, você coloca ali, tradutor, ele é um quebra-galho, né? Ele quebra o galho ali para ser rápido. Mas se a gente está falando de curadoria, não dá para ficar usando o Google, beleza? Aí, professora, eu vou usar o quê então? O irmão dele, o Google Acadêmico, tá bom? Então a gente vai falar hoje porque é o Google, mas direcionado para pesquisa científica. Então direcionado para algo que tenha ali uma credibilidade muito maior, de fontes confiáveis, né? E de textos, de artigos científicos, o texto que eu tanto quero que vocês leiam, tá bom? Então é isso. Vamos pensar na questão que eu sempre coloco no início da aula, né? Como realizar a curadoria de artigos científicos no Google Acadêmico, que na verdade o nome da aula é a pergunta, né, gente? É praticamente a mesma coisa. Então, como que a gente vai fazer isso? Quando você estiver pensando em como fazer, o gênero textual a ser pesquisado e suas especificidades. Qual é o gênero textual a ser pesquisado? É artigo científico. Vocês vão cansar de me ver falar esse nome, né? Artigo científico. E depois, as ferramentas facilitadoras no processo de curadoria. Então, se eu tenho artigo científico,
tem um jeitinho todo especial para gravar, foi boa essa, para achar, eu tô aqui gravando, falando, para mim tudo é gravação, né? Para achar esse tipo de texto no Google Acadêmico. Então, eu tenho um jeitinho para achar específico desse tipo, certo? E aí, as ferramentas que eu vou usar que vai facilitar essa pesquisa. Então, eu tenho um texto tal, tem uma forma de pesquisar esse gênero e como que eu vou aí usar uns gatilhos que vai facilitar a minha pesquisa, beleza? Então, a gente tem visto aí que vocês precisam desenvolver, né, essa prática de estudo e pesquisa e essa construção do conhecimento científico. Então, não é Google para tudo, tá? É o conhecimento científico. Com que frequência você usa o Google Acadêmico? Pense nisso. Nunca usei, então vai começar agora. Olha que legal, é a sua vez, certo? Pense nisso. Como iniciar uma curadoria de conteúdo? O que é curadoria de conteúdo? Como é que eu vou iniciar algo que eu não sei, né, professora? Então, eu tenho um conteúdo específico, um tema específico e eu preciso buscar dados, eu preciso buscar informações sobre aquele tema. Aquecimento global, né? Uso do polímero, que são os plásticos. Então, você vai buscar ali, né, no lugar certo, no Google Acadêmico, esses textos que vão te trazer aí todo o conteúdo que você precisa. E você precisa fazer essa curadoria. Falando a mesma coisa, sim, porque curadoria dá trabalho. Não é simples como vocês pensam, ou como eu pensava. Enfim, não é simples. Vamos lá. Para começar, olha o que eu falei. Eu falei sobre tema. Então, aqui, ó, defina o tema a ser pesquisado. Então, a primeira coisa que eu faço é definir o tema. Selecione os termos para consulta, que são as palavras-chave. Então, fique esperto. Encontre sinônimos e faça diferentes combinações de conteúdos. O que é isso? Estratégia de busca. A gente vai mostrar como é que faz isso na prática daqui a pouco, tá? Então, aqui é só para vocês perceberem como que a gente começa. Quais gêneros textuais são recomendados? Então, aqui a gente tem trabalhado com artigo científico. Eu já nem vou falar, vou fazer assim, aí vocês respondem aí, tá bom? Do outro lado, artigo científico. Como coletar esses dados? Onde, né? Então, o artigo científico eu acho nos artigos de periódicos científicos, teses e dissertações e em livros também. A gente tem publicado em livros. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Vocês vão perceber, quando a gente for ver na prática, vocês terão esses 3 tipos lá na pesquisa. Então, é por isso que eu estou mostrando como você vai encontrar, em que formato, né? Nesse artigo, em tese, em livros, tá bom? E aparece diferente no Google Acadêmico, vocês verão daqui a pouco como é que funciona, certo? Existe alguma estratégia para facilitar e direcionar a pesquisa? Sim, existe e a gente vai ter contato com essas estratégias hoje, aqui e agora. Então, daqui a pouco vocês vão saber algumas estratégias que já deu uma dica no slide anterior, mas na prática fica melhor. Vocês olhando, observando, fica bem melhor, tá bom? Então, a gente vai agora ver um vídeo que vai mostrar como procurar palavras-chave no navegador. Então, você vai entrar aí e ver como que a gente vai fazer esse processo na prática. Eu falei para vocês, primeiro eu mostrei e agora na prática vai ficar mais fácil para vocês identificarem aí formas que facilitam a busca desse gênero textual, desse tipo de texto no Google Acadêmico. Então, vamos lá ver algumas dicas. Vamos começar já a ver essas dicas. E aí pessoal, beleza? Quem fala com vocês? Eu sou o bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez eu estou trazendo para vocês como encontrar uma palavra específica no seu navegador. Por exemplo, você tem um texto muito grande, você vai fazer uma pesquisa de escola e você precisa especificamente achar um assunto específico. Nesse caso eu estou aqui no Wikipedia falando sobre o Brasil e tem muita coisa aqui, mas eu quero só saber dos presidentes, por exemplo. Eu quero ver o que tem presidentes. Então tem 2 jeitos, eu posso vir aqui nos 3 pontinhos e depois vir em buscar. Ele vai abrir essa caixinha. Ou eu posso clicar o Ctrl mais F. Vai abrir a mesma caixinha para buscar. Eu digito aqui presidente ou a palavra que você queira e ele mostra para mim, ele deixa com esse traçado, né, laranja, laranja e amarelo. Laranja é onde você tá, amarelo é os outros que existem aí no
na página que você está. Então ele tica onde está aparecendo a palavra presidente. Tá? Então, mais aqui para baixo a gente tem mais. A gente pode ir descendo, pode ver que aqui na barra de rolagem mostra também onde foi encontrado a palavra presidente neste caso. Tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2000, o ano 2000. Então pode ver que também tem 2000 aqui falando sobre a história do Brasil. Álvares. Pedro Álvares Cabral, quem descobriu o Brasil aí em 1500, também está falando aqui em alguns trechos desse texto. Beleza? Então é assim que você pode buscar. Então esse vídeo foi apenas para esquentar os motores, dando uma dica simples, né? De como você achar uma palavra, eu quero buscar a palavra tal, e você vai achar em todo o texto onde que elas se encontram, para facilitar você mais rápido mesmo e mais assertivo o seu olhar, porque realmente é muito texto, é muita coisa, é muita página e a gente fica perdido. Então essas dicas ajudam o nosso olhar já ir direto para o que importa, tá bom? Então, vamos pensar nos pontos importantes. A base de dados é feita por algoritmos, ou seja, faz busca por combinação de caracteres. Procure artigos que apresentem temas semelhantes ao seu e confira as palavras-chave. Então, não busque por uma única palavra, né? Busque por palavras semelhantes. Busque uma combinação de palavras que não seja tão específica e, ao mesmo tempo, não tão abrangente. A gente vai pensar e explicar um pouquinho melhor essa, que é um pouquinho complicada mesmo. Reciclagem de plástico, reciclagem e plástico, tá? Porque tem aí and. Coloque também as aspas. Acho que vocês já sabem isso, né? Coloque a expressão entre aspas para buscar apenas o que está escrito aqui. E não, por exemplo, se tiver reciclagem, ele acha. Se tiver plástico, ele acha. Então, vai direto no termo que você precisa, para não ficar tão jogado e você, tudo que aparecer, então você vai focando mais na sua pesquisa, tá bom? E as palavras-chave aí que a gente tem, a gente vai falar melhor disso em outras aulas, tá? A combinação dessas palavras-chave, então a busca, o and, né, que é o E, busca artigos que tenham todas as palavras-chave. Então, se tiver uma, aparece, se tiver, né, a outra aparece, então, azul e vermelho, aparece tudo que tiver azul e tudo que tiver vermelho, tá bom? O OR, né, que é o ou aqui, os resultados que terão a primeira palavra, ou seja, a segunda ou as duas. Então, ou uma ou as duas juntos, então ele é um pouco mais abrangente do que o primeiro. E o não, né, digite na caixa alta antes da palavra a ser excluída. Tudo menos isso, certo? Isso, não. Pronto, aí você já usou essas palavras, esses operadores booleanos, certo? Que são essas palavrinhas aqui. Agora, a gente vai para um vídeo que vai explicar com mais detalhes como que a gente usa o Google Acadêmico na prática. Preste bem atenção, porque esse é bem detalhado mesmo, vocês vão aprender bastante coisa. Vamos lá então ver esse vídeo? Esse texto. Então, se é um artigo que trata de um tema que eu gosto muito, que eu quero muito, quem será que está citando esse artigo? Quais outros trabalhos que estão citando? Porque esses outros trabalhos também podem me ajudar. Por exemplo, esse primeiro trabalho aqui, ó, do Fearnside, Desmatamento na Amazônia Brasileira, História, Índices e Consequências. Tem muito a ver. É um artigo de 2005 e foi citado por 361 outros trabalhos. E se eu clicar aqui de novo, eu vou achar esses 361 trabalhos. Eu vou voltar aqui na primeira pesquisa, tá? E a gente vê também, né, aqui embaixo, ó, esse outro texto, ele é de 3 autores, ó, que está aqui embaixo. Estudos avançados na plataforma Cielo. Então a gente vê aqui do lado direito que foi publicado na plataforma Cielo. Então é uma plataforma muito boa, só de revistas top do Brasil. Então isso é muito bom também para vocês. E é um artigo muito citado também, olha que legal. Se eu clicar aqui também eu vou descobrir quem está citando esse artigo, né? E isso aí, gente, é bem interessante porque pensa só, você acha um artigo seu aqui e aí você vai lá bisbilhotar quem que é a pessoa que está citando o seu artigo, né? Isso aí também eu acho que é bem interessante para a gente ver. E aqui a gente vê que esse aqui está em formato HTML. Então, se eu clicar nesse artigo aqui, eu vou ser redirecionado para uma página do Cielo que é HTML. Eu até consigo o PDF em algum lugar aqui no site, ó, por exemplo, aqui em cima, mas é em HTML. Então é bacana que você sabe exatamente aonde que você está clicando. Se você colocar, por exemplo, aqui o nome de uma pessoa, vamos botar aqui o meu nome, ó.
E aí ele vai o quê? Achar artigos que eu fui citado. Então, por exemplo, esse primeiro artigo aqui que ele está colocando, eu fui citado por 64 outros trabalhos, que é também um artigo que fala sobre a Amazônia. O meu nome está aqui em destaque. E se eu clicar aqui, né, de curiosidade, aquela bisbilhotada básica, né? Quem são as pessoas que conhecem o meu trabalho? Quem são as pessoas que estão trabalhando, né, com temas parecidos com o meu e que identificaram no meu trabalho? Então você vê, tem até um outro artigo meu aqui, ó, que ele é mais recente, de 2018, ó, e já foi citado por 20 pessoas. Esse aqui talvez seja meu artigo que mais vai ter citação, porque foi publicado numa revista top, Ecology and Society, internacional. É um artigo muito bom que eu fiz com o pessoal lá da Columbia, em Nova York, e que tem 20 citações apenas por enquanto, porque ele é recente, mas daqui 5, 10 anos ele com certeza vai ter muita citação. E eu citei aquele meu primeiro artigo. Então olha que interessante, ele mostrou aqui que eu estou citando eu mesmo. Só que muitas outras pessoas também citaram, né, aquele artigo meu. E você consegue ver aqui. Então, colocando o nome da pessoa, você consegue no Google Acadêmico ver isso. Outra funcionalidade que eu gosto muito do Google Acadêmico é você poder filtrar por período. De repente, eu não quero artigos antigos, eu quero saber artigos recentes. Então eu posso clicar aqui, ó, na parte esquerda, em desde 2017, por exemplo. Então aqui ele vai mostrar o que eu escrevi no caso, porque eu botei o meu nome, de 2017 para cá. Apareceu aqui um artigo de 2019, apareceu aquele artigo que a gente acabou de ver lá, que é de 2018. Tem um outro artigo aqui também, ó, que ele é mais recente, de 2020, que eu escrevi o ano passado. Tem esse outro artigo aqui que é de uma revista internacional bem legal também, que foi publicado em 2019, que eu imagino também que a tendência é esse artigo aqui ser bem citado nos próximos anos. E tem alguns outros textos, né? Tem um texto aqui HTML, que é um editorial que eu escrevi. Então olha que legal, tudo recente. E se eu coloco aqui também uma palavra como o desmatamento Amazônia e quero só saber 2017 para cá, e aqui já está marcado, você vai ver que também só vai me mostrar soluções de 2017 para cá. É claro, gente, se o artigo é de 2017 para cá, não espere encontrar 300 citações, 1000 citações em todos os artigos. Talvez algumas revistas internacionais muito bala, assim, você consegue encontrar, mas a maior parte você vai ver que você vai encontrar 28 citações, 29, porque são artigos mais recentes. Tá? Mas um artigo que já tem 52 citações e é um artigo de 2017, isso é um excelente sinal. Significa que esse artigo ele é relevante. E você também pode pegar aqui, ó, um período específico. É só você colocar aqui, ó, por exemplo, eu quero artigos que foram publicados entre 2000 e 2002. Por algum motivo você precisa disso. E aqui ele vai te dar essa solução, só artigos entre 2000 e 2002. Gostaram do vídeo, pessoal? Então, gente, vocês viram aí um pouquinho, né, como usar o Google Acadêmico. Então, primeiro, a gente deu algumas dicas, né, de você colocar, por exemplo, desmatamento e Amazônia. Então, vai trazer os artigos que tem a palavra desmatamento e as que tem também os artigos que tiverem a palavra Amazônia. Ou então, eu coloquei o ou, desmatamento ou Amazônia. Vai aparecer ou um ou outro, os dois vai ser mais misturado. Ou então, desmatamento não, com a letra, né, garrafal, não Amazônia. Não vai aparecer nada que tiver relação com a Amazônia. Desmatamento em qualquer outro lugar, menos na Amazônia. Se fosse o caso. Perceberam esses três que eu coloquei para vocês, operadores booleanos? Agora, quando eu passo aí para o Google, ele mostrou algumas formas de você ver qual é o mais citado, né? Porque é relevante, por data, por nome do cientista e assim por diante. Então, algumas formas que a gente tem de procurar no Google Acadêmico que facilitam e muito a nossa vida, tá? Então, é para vocês começarem a pesquisar aí, usem os operadores, dê uma olhadinha, busquem os artigos e vai conhecer um pouquinho esse universo, né? Eu espero que essa aula tenha feito sentido para vocês. A gente já volta ao vivo para falar com vocês, quem tiver um aplicativo aí. E é isso, gente. Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.